Foi aprovada pelo Senado a proposta de emenda constitucional, a PEC das domésticas, que vai mudar as relações de trabalho. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2011, de cada 10 trabalhadores domésticos, só 3 tinham registro na carteira de trabalho. Aqui no estúdio a gente vai conversar agora com o nosso colunista, advogado Paulo Souto. Paulo, bom dia. Bom dia, Patrícia. De lá para cá, muitas perguntas de patrões, principalmente preocupados aí com os direitos que eles têm, o que vai mudar daqui para frente. Eu vou começar com a pergunta do Martinho Gondim, que mandou o seguinte para a gente. Ele quer saber, a partir de agora, o empregador pode descontar algum percentual do salário de sua empregada pelo fornecimento de alimentação? Martinho, ainda não, porque existe uma lei proibindo esse desconto. É a Lei 11.324 de 2006 que proíbe esse desconto. Então, por enquanto, mas acredito que vai ter que mudar. Se as regras mudaram para os empregados, também tem que mudar para os empregadores. Né? A Leila Mota de Campina Grande faz a seguinte pergunta. Um empregador doméstico está obrigado a fornecer alimentação gratuitamente ao seu empregado ou pode exigir que ele faça as refeições fora do local de trabalho? Leila, é uma faculdade do empregador conceder ou não a alimentação. Ele não tem nenhuma obrigação. Como também pode chegar para o empregado, olha, na sua jornada, no seu intervalo de jornada, que não conta como jornada de trabalho, você pode sair de casa para ir fazer a sua refeição. O empregador pode exigir isso do empregado. Olha só, muitas perguntas de patrões aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente foi atrás de um patrão que, apesar da PEC, não está preocupado não, Paulo. Ele acha até que pode ser bom para os dois lados, tanto para empregadores quanto para empregados. Vamos ver o que ele acha agora dessa novidade, como ele vai ficar dentro de casa com os empregados dele. Bruno Sacaúi vai contar pra gente. Patrícia, bom dia. Quem está aqui comigo é seu Gabínio, ele é advogado, tem empregado doméstico há mais de 30 anos. Me disse que não se assustou com a nova lei, né, seu Gabínio? Pensou em algum momento a ter que demitir o empregado? Absolutamente. Eu acho que a lei veio em boa hora, inclusive para cumprir as determinações da Constituição Cidadã. E o que importa é que todas as tarefas daqui eu vou ter uma pessoa para me ajudar e fazer mesmo, na medida que vai sendo treinado. Botou na ponta do lápis os novos cálculos? Teve que refazer as contas? Bom, como eu não penso em primeiro momento de fazer hora extra, de usar o empregado com hora extra, não mudou muita coisa porque os 8% que o empregado recolheria de INSS, eu vou descontar do salário dele, mas em compensação eu vou pagar os 8% de FGTS. Então ficou praticamente a mesma coisa, porque o que está acrescentando no primeiro momento é exatamente o FGTS. Mas existe esse mecanismo para a gente mexer e pensar nas horas extras de como usar bem. Para prevenir, o senhor já comprou o cartão de ponto aqui, já explicou para o empregado como é que isso vai funcionar também, né? Exatamente. Hoje eu já apresentei para ele aqui o cartão de ponto e ele vai ter que fazer o seu registro pela manhã no ingresso aqui em casa. Ao final do meio expediente, antes do almoço, 1 hora de repouso, aí depois de meio-dia e depois às 3 horas da tarde. Chegou a pensar em algum momento em substituir o empregado por um diarista, por uma diarista? Não, acho que compensa não. A diarista vai sair muito caro, até porque nós temos diarista, mas a diarista só vem 2 dias. E para o dia a dia, a gente precisa de um empregado que fique todas as horas, às 8 horas, aqui no trabalho. Seu Gabínio está pensando certo, Paulo? Ele está corretíssimo. Dr. Hervásio Gabínio é advogado e procurador federal aposentado, trabalhei com ele, é um grande amigo. Entende do assunto. Ele está ele entende e ele está exatamente agindo corretamente. Também concordo com ele que não vai mudar muita coisa. Aquelas pessoas, como ele mesmo fez, se ele não descontava o INSS seu empregado, passa a descontar agora o percentual de 8%. Aí cobra os 8% que vai recolher do FGTS. O cartão de ponto que ele está em mãos está corretíssimo, ele tem que controlar tudo agora. Hoje mesmo pela manhã eu recebi um e-mail aqui que foi enviado para a gente, para Eu Quero Saber, o senhor dizendo que ele, como patrão, não é uma empresa, ele não tem dinheiro, que deveria ter havido uma pesquisa melhor para saber se realmente isso poderia ter sido implantado no Brasil. Vamos fazer o seguinte, para tranquilizar ele e outras pessoas, a gente separou uma lista, Paulo, com os direitos dos patrões que vieram agora com a PEC das domésticas. Vamos ver. Decidir qual será o horário de trabalho do empregado, bem como o horário e local para as refeições. O intervalo não será contado como jornada de trabalho. Exigir que o empregado assine livro de ponto. Decidir qual dia da semana o empregado deve folgar. Compensar horas excedentes com as horas do dia em que o empregado deixou de trabalhar sem justificativa.
compensar em outros dias da semana os domingos e feriados que o empregado tenha trabalhado. Descontar do salário 6% do Vale Transporte, de 8% a 11% de contribuição previdenciária e adiantamento salarial. Decidir qual a época das férias e não permitir a terceirização dos serviços contratados. Esses são alguns dos direitos, há uma lista, né, Paulo, bem extensa. A gente separou aí talvez os principais que realmente vão mudar alguma coisa no dia a dia da relação entre patrão e empregado. Tem um outro aqui, Paulo, que eu não coloquei porque eu fiquei em dúvida, queria que você me explicasse, que é o seguinte: o patrão não tem obrigação de pagar o salário do empregado mesmo quando ele apresentar um atestado médico por uma falta? Sim, porque pela Lei 8.213, o tratamento dado ao empregado doméstico é diferente do tratamento dado ao trabalhador urbano, porque está previsto na lei. E com a PEC não mudou, não vai mudar. A partir do primeiro dia de enfermidade do empregado doméstico, ele deve comparecer ao INSS para requerer o seu auxílio-doença. Porque o empregado doméstico adoeceu, quem paga o salário a partir do primeiro dia é o INSS. O empregado doméstico, mesmo apresentando um atestado médico ao seu empregador, é faculdade dele pagar ou não. Se ele disser, não vou pagar, quem vai pagar é o INSS. Tranquilo. E também, se ele quiser pagar, ele pode compensar essa hora Sim. que ele deixou de trabalhar e o empregador pagou, com hora extra que, porventura, o empregado venha trabalhar, dia, né? ou num domingo ou num feriado. Paulo, eu vou colocar Plínio Almeida nessa conversa, porque ele está ali com uma parte interessada dessa nova lei, não é isso, Plínio? Pois é, Patrícia, eu estou aqui com a Glória Rejane Santos, que é a presidente do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas aqui da capital. Glória, bom dia. A aprovação da PEC, logicamente, foi muito comemorada, mas as empregadas domésticas já têm consciência de todos os seus direitos e também dos deveres com essa nova lei? Bom dia a todos. Nós estamos, como sindicatos, estamos preparando, estamos conscientizando. No dia 26, tivemos um seminário sobre a PEC e todas as informações para trabalhadoras domésticas. Como é que está o clima entre elas? O clima é muito animado, muito feliz. Elas se perguntam por que essa lei já não veio há mais tempo. Vocês enxergam alguma dificuldade para que essa lei funcione efetivamente aqui na Paraíba e também em João Pessoa? Pode ter, tudo que é novo, uma lei, o impacto, tudo isso vai dificultar, mas a doméstica deve procurar seu sindicato. Diferentemente do que acontece em regiões como São Paulo, Rio de Janeiro, onde os patrões, em média, têm um poder aquisitivo maior, né? Aqui na Paraíba, há salários muito baixos para as empregadas domésticas, sobretudo no interior do estado. Vocês têm medo que isso atrapalhe um pouco a contratação? É possível que sim, mas nós não vamos temer. São quase 80 anos de luta para que a gente hoje possa dizer que vai ser difícil. Não, tem família que é possível que não vai poder, porque já não podia, não estava podendo antes. Ok, muito obrigado. Patrícia. É importante que todos estejam esclarecidos, né, Paulo? Os empregados e os patrões também. Obrigada, Plínio. Eu vou ter mais uma pergunta aqui, Paulo, que eu acho que você vai responder de uma forma que ela vai gostar. A Herta de Sá perguntou assim: com a aprovação da PEC das domésticas, pode haver um ajuste nos contratos atuais? No seu site tem como ajudar isso, né? Tem. Nós disponibilizamos ontem no site um contrato com base nas novas regras. Um modelo de contrato? Um modelo de contrato, acredito que tem 16 cláusulas. No site www.direitodoméstico.com.br, você vai, baixa para o seu computador. Ontem mesmo o acesso foi enorme, muita gente já baixou esse contrato e as regras já estão lá. E você vai adaptar a sua real situação. Não tem, é uma questão de adaptação. Esse novo modelo de contrato, ele é obrigatório ou ele é uma recomendação? Olha, assim primeiro, como o livro do ponto. O ajuste que você falou nos ajustes, a partir de agora pode haver um ajuste. Um acordo entre as partes ou esperar um dissídio coletivo da categoria. Eu, particularmente, acho que não vai existir dissídio coletivo nunca. Você acha? Nesta relação de trabalho, não. Agora, pode haver um acordo entre as partes e tem que ser ajustado a partir de agora. Agora, o contrato eu aconselho a todos, sem exceção, a partir de hoje, faça um contrato. Vou fazer mais uma pergunta aqui que eu acho que dá tempo de você responder, que a gente já disse na semana passada, mas ainda estamos recebendo dúvidas sobre isso. É do Francisco Alisson da Silva, que é aqui de João Pessoa, ele diz assim: a minha empregada doméstica dorme no local de trabalho. Será que ela vai receber adicional noturno ou isso não é feito dessa maneira? Alisson, o adicional noturno é pago, ou seja, aquele que acresce 20% à hora normal, é pago às pessoas que trabalham das 22 horas até as 5 horas da manhã.
Se o empregado doméstico está dormindo, ele não vai ter direito para receber adicional noturno. O empregador doméstico tem que tomar consciência disso, porque a maior preocupação dos empregadores domésticos hoje é com os empregados que dormem em casa. Mas se eles estão dormindo, eles não estão trabalhando. Agora, se eles estão à disposição do empregador tipo cuidador de idosos e passam a noite cuidando de um enfermo, de um idoso, aí sim, é outro caso. Mas a grande maioria não vai ter esse direito. Gente, terça-feira que vem, Paulo Souto está de volta para falar também dos outros assuntos, né? Da coluna Eu Quero Saber, domésticos, trabalhistas e previdenciários também. Vai escrevendo para a gente. Caso tenha ainda alguma dúvida sobre a PEC, também pode mandar, a gente vai falando nas próximas semanas. Olha aí nossos e-mails, euquerosaber@cabobranco.tv.br ou euquerosaber@paraíba.tv.br. Paulo, te espero terça-feira que vem. Tá bom, obrigada. Boa semana para você. Para você também. Tá bom, um abraço.